CTO da Valid. Tudo bem, Márcio? Muito Tudo boa bem? tarde, muito prazer tê-lo conosco aqui hoje. Ainda mais tirando as dúvidas. Eu já tirei a minha dúvida principal, que é o CTO, como é que é? Chief Information Officer. Chief Information Officer, gente, é muito chique, da Valid. Muito tempo, muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o certificado digital. Eu acho que principalmente na época que fez-se a transição da nota fiscal. Sim. Né? Que tinha que fazer a nota fiscal eletrônica. Isso, em papel então, antes. Exatamente. Então, antes de mais nada, para o público que está em casa, se vocês tiverem alguma dúvida, manda no nosso WhatsApp. É 99321-9061. Porque às vezes as pessoas, né, foram atrás de certificado, tem dúvida, tem problema. Perfeito. Então, já pode enviar a sua pergunta. Mas a minha pergunta, antes de mais nada, é que há muito tempo a gente está falando de certificado digital. E o que basicamente é o certificado digital? Muito bem, Carol. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, por dividir um pouco sobre certificação digital com o seu público, Sim. que é bastante antenado. Exatamente. A gente diz que certificado digital, na verdade, ele nasceu na década de 70. Ele é baseado em conceitos matemáticos que definem formas como você pode garantir a autenticidade, ou seja, a autoria dentro de uma transação. Então, a gente diz que certificado digital é um documento eletrônico que atesta a identidade de uma pessoa física ou jurídica. Sim. Em resumo, é isso que um certificado digital é. É como se fosse a nossa assinatura ali. Por exemplo, ele substitui a sua assinatura manuscrita, dando a mesma presunção de validade jurídica. Entendi. E ele surgiu você falou? Então, em termos de tecnologia, conceito na década de 70, no Brasil ele é no começo dos anos 2000. Em 2001 nasce uma normativa, uma normatização no país que define o uso da certificação digital. E como que ele é regularizado hoje em dia? Então, em 2001 nasceu uma medida provisória 2002-1, que define as normas da ICP Brasil. O que é a ICP Brasil? Infraestrutura de chaves públicas. Em outras palavras, é uma infraestrutura. É a infraestrutura de chaves públicas. Isso, é um acrônimo, exatamente. Bem... Isso, normalmente o certificado digital está associado ao uso militar, ao uso de governo, do ponto de vista de comportamento e massificação, porque justamente ele tem como objetivo criar transações eletrônicas. Sim. Então, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o governo brasileiro definiu essa normatização, essa infraestrutura de chaves públicas. Nasceu uma medida provisória, que tem força de lei, que define todas as regras para uso. Então, a gente diz que certificação digital, no Brasil, é baseado numa confiança, numa hierarquia de confiança. Governo brasileiro, governo federal, assina os certificados digitais. Sim. Que empresas como a Valid, por exemplo, entregam certificados digitais para usuários. Tá. Existe todo um processo de certificação e acreditação para que empresas possam entregar esse tipo de documento. Entendi. E hoje, assim, quem que precisa do certificado? Todo ser humano que tem um CPF ou um CNPJ precisa do certificado? Isso são perguntas assim que eu sei que quem está em casa a gente fala, ai meu Deus, mas eu preciso? Pois é. A gente diz assim que todo profissional liberal, de uma certa forma, acaba tendo a necessidade de um advogado, um médico, um contador. Todas essas pessoas que lidam com assinatura e transformação digital, hoje está muito em voga falar transformação digital, né? Então, eu saio do mundo físico, vou para o mundo digital, mas quando você sai do físico para o digital, você também tem que mudar as ferramentas. Sim. Ou acrescentar novas ferramentas que permitam criar experiências simples, Sim. mas ao mesmo tempo seguras, que tragam o que a gente chama de seguro ou presunção de validade jurídica. Entendi. E quais hoje em dia são os aplicativos que a gente mais usa, que precisam de certificado digital? Então, por exemplo, eu sei que eu entro, não é nos Correios, é de nota fiscal mesmo, né? Qualquer empresa que vai emitir hoje uma nota fiscal de mercadoria tem que assinar digitalmente uma nota fiscal. Então, você não tem mais aquela nota fiscal física e para você poder emitir eletronicamente, você precisa de um certificado digital de pessoa jurídica que atesta a assinatura daquela emissão de nota. Isso, e tem alguma coisa a ver com os Correios, não tem? Acho que eu tirei uma vez, eu tive que tirar para os Correios também. É que você tem... Porque é bom a gente explicar tudo. Então, de verdade, como eu falei, a ICP Brasil é, na verdade, como é que funciona? Tudo, como o governo federal estabeleceu uma infraestrutura dedicada. Sim. A gente diz que é uma PPP, uma prestação de serviços público-privado, uma parceria. Uma parceria. E que deu certo. Sim. Porque, via de regra, o governo instituiu as normas, a regulamentação e credenciou empresas. Os Correios, como você citou, Valid, várias outras empresas que atuam no mercado nesses últimos 18 anos. Sim. Então, a ICP Brasil já ganhou maioridade, tem 18 anos,
justamente dedicado nesse processo de emissão do certificado. Ah, entendi. Então é por isso. Então cada um tem o seu certificado, como Sem dúvida. emitir, tudo certinho. Para pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Ah, entendi. E me conta uma coisa, os benefícios que a gente tem de usar o certificado digital, acho que isso é muito importante, né? Porque tem muita gente que às vezes evita, porque não sabe nem como tirar o certificado e daí acaba evitando o uso. Existe um procedimento, né? Existe um processo. Como o certificado digital é um documento que atesta a identidade, você precisa comprovar alguns elementos para poder fazer essa emissão. Então existe uma validação presencial, você precisa ir em algum dos endereços que são estabelecidos pelas várias empresas. A gente tem hoje certamente mais de 10, 15 mil endereços no país dedicados, onde você pode ir lá emitir um certificado digital como você precisou ir no endereço para emitir. Esse procedimento, na verdade, é para garantir que o certificado digital, já que ele e isso é uma outra analogia, a caneta com auto reconhecimento da sua firma, ele não seja entregue para outras pessoas de forma equivocada. Então há uma preocupação muito grande no processo de validação e de ateste daquela identidade para entregar um certificado. Agora, os grandes benefícios é que, de fato, eu substituo uma assinatura manuscrita por uma digital. Em outras palavras, se nós dois assinarmos um contrato de compra e venda de qualquer bem, a gente pode assinar isso digitalmente, isso tem validade jurídica. Entendi. Eu não preciso reconhecer firma, não preciso levar o documento no cartório. E a gente teve que ir só uma vez lá e fazer, entendi. E executar inúmeras assinaturas pelo tempo de validade. Um certificado digital tem características também, então ele vale por 1 ano, vale por 3 anos. E esse tipo de validade define o uso, a necessidade que você tenha. A gente às vezes faz o certificado por 1 ano, depois tem que renovar. Perfeito, exatamente. Tem até 5 anos? Tem até 5 anos. De 1 ano a 5 anos, esse é o máximo pelo que estabelece hoje pela legislação e regulamentação. Então vamos explicar para o pessoal que está em casa. Quem precisa ter um certificado digital? Todo mundo que tem um CPF ou todo mundo que tem um CNPJ ou todo mundo que tem os dois? Bom, via de regra, assim, todo profissional liberal, no exercício da sua atividade, precisa de um certificado. Eu advogado, eu médico, eu empresário, eu contador, todo mundo que interage de alguma forma com o governo para prestação de contas, do ponto de vista de identificação das transações, obrigatórias ou não, precisa utilizar certificado digital. Um advogado, um desembargador, hoje todos os processos judiciários, via de regra, são todos assinados digitalmente. Sim. A decisão é do desembargador, do juiz, mas o despacho já se dá de forma digital usando um certificado digital. Então, do ponto de vista profissional, na maioria dos casos, todos os profissionais acabam tendo que ter um certificado digital por isso. Veja, quando você citou o caso da nota, em 2007, a emissão era em torno de 20 mil certificados por ano, ou seja, e hoje você está falando de 5 milhões de usuários que emitem certificados todo ano. Exatamente. Quer seja para emitir nota, quer seja para assinar um contrato, quer seja para respeitar as interações digitais, que agora cada vez mais são virtuais, menos presenciais. E antigamente era muito difícil, né? O procedimento para você, quando começou o negócio de certificado digital, era confuso para algumas pessoas. Sem dúvida. Eu falo por experiência própria, que eu lembro que vou aqui, vou ali para fazer o certificado digital. E aí hoje é a maior facilidade, você clica lá no computador, aparece assinar com certificado digital, já entra, já libera o aplicativo e já está tudo certo, né? Uma vez que você tem o certificado, essa experiência que você falou é exatamente assim mesmo. Você é muito mais simples. Troca a sua caneta, troca a sua interação presencial, de fato, por uso do certificado digital. Então, a gente diz que, pegando um trocadilho, o certificado digital em relação a outras tecnologias é nada igual. Exatamente, nada igual. É muito bom. É incrível, porque muitas pessoas que estão em casa, às vezes, querem abrir também algum negócio, alguma coisa. Então, o CNPJ também vai precisar, não vai precisar, é melhor você ter, se você vai prestar contas para o governo. Exatamente. Como a gente faz, emite nota fiscal, a gente tem que ter o certificado digital. E é super simples de se obter um. Exato. Né? Muito simples. Então, o pessoal que está em casa, como comparece, explica aí para eles. Bom, via de regra... Eu já sei, eu já fiz o meu. Perfeito. Para você obter um certificado, via de regra, você tem que procurar uma das empresas outorgadas, homologadas, a Vale de uma dessas empresas. Você pode acessar o site, o próprio site do ITI. Isso, mas sempre tem que ser presencial a primeira vez. Sempre, a primeira vez é presencial, porque é uma troca de informações, de documentos, para poder atestar essa identidade da pessoa, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Se você, por exemplo, é dona de uma empresa, é verificada a representatividade legal, porque senão eu vou emitir um certificado digital para você, para uma empresa a qual não necessariamente você tem poderes para isso. Então essas coisas todas são verificadas no ato da validação presencial, para aí de fato entregar um certificado e você poder usar de forma livre e à vontade. E assim, desde a época que eu fiz o meu certificado digital há mais de muito tempo,
sempre renova e tudo Perfeito. mais. Mas nos dias de hoje, daquela época para hoje, já a tecnologia mudou muito, né? Sem dúvida. A gente Então- fala, a própria certificação digital é uma tecnologia evolutiva. Sim. Como ela baseia-se num conceito matemático, então você aumenta a complexidade desse algoritmo matemático e você restabelece maior segurança. Então, desde quando nasceu até hoje, ela é muito mais robusta. Os processos que são aferidos para a gente poder entregar um certificado são mais seguros, são mais flexíveis também, são mais fáceis. Hoje a gente combina outras tecnologias, a gente diz que não existe tecnologia perfeita, o que existe é a melhor combinação delas. Então a gente combina a biometria, combina outras tecnologias para que de fato você tenha uma experiência. Biometria Sim. hoje? Hoje a gente coleta biometria dos dedos, da face, justamente para poder criar experiências remotas mais seguras, para você poder renovar o seu certificado com mais legal. segurança. Então é um conjunto. E aí a renovação é mais fácil? Mais fácil, porque você consegue de forma remota fazer a sua renovação do certificado. Entendi. Então isso traz benefícios também quanto à usabilidade. Sim. O que a gente busca todo dia é segurança, mas também é conveniência, facilidade. A facilidade, né? Sem dúvida. Porque eu acho que a única coisa que impede muita gente de repente, às vezes, ir atrás é a preguiça de ter que ir, porque hoje todo mundo faz tudo pela internet. E aí você fica lá procurando no site, não, como que eu faço pela internet? Quero fazer pela internet. Mas é muito importante você saber que tem que ser feito presencial a primeira vez, porque aquilo vai valer como se fosse a sua assinatura para qualquer documento fiscal, Perfeito. documento do governo, nota fiscal que você vai emitir, tudo que você precisar de certificado digital, a melhor coisa é você vai uma vez presencial e pronto. Inclusive as transações particulares. Como eu falei, compra de um bem, se as partes assinarem digitalmente, você dispensa reconhecimento de firma e você consegue ter um documento que a gente chama de fato nato eletrônico. Até para comprar carro também? Até para comprar carro. Então, Então, não assim, precisa ir, você só manda... Na verdade, você porque vai... normalmente quando a gente Você vende vai lá carro, visualizar o carro, você vai ver o carro. Mas a burocracia hoje, ou seja, o processo, a formalística, como a gente chama, hoje pode ser inteiramente substituída se as partes tiverem certificados digitais. Então, na verdade, você troca, você garante a boa experiência de seleção do bem que você quer comprar, mas a formalística, que é a parte normalmente mais chata, mais demorada, Sim. você pode fazer de qualquer lugar desde que você tenha um certificado digital. Isso é incrível, né? Muito Sem bom. dúvida, sem Olha, dúvida. isso aí, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Todo mundo pergunta só quem que precisa de um. Eu preciso. CPF, boa tarde. Obrigada pela audiência, gente. Deixa eu só fechar aqui. Oi, Fernando, Felipe. Muitos homens assistem o nosso programa, né? Fernando, Felipe. Se eu preciso de um. Todo mundo tem a mesma pergunta, a maior dúvida de todos. Se você quiser declarar sua declaração de imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica, se você tiver um certificado digital, o processo é mais simplificado. É mais? É mais simplificado. Então, e você garante maior confiança, você evita riscos de alguém tentar trocar a sua declaração de imposto de renda. Então, o que a gente garante com a assinatura digital são coisas importantes. Autenticidade em termos de autoria. Integridade. O que é integridade? Eu garanto que aquele documento assinado, ele está à prova de alterações. Então, ele protege toda a vontade estabelecida dentro de um documento na formalística através do uso da assinatura digital, que é um elemento fundamental do certificado digital. Estão perguntando aqui qual que é o site da Valid. Da Valid. Valid. Da Valid para poder entrar. validcertificadora.com.br. validcertificadora.com.br. Então você entra lá, já vê tudo o que precisa. Isso. Aqui estão falando boa tarde, estou assistindo, muito legal, nem sabia que precisava. Olha, mais um aqui, só que eles não colocam o nome. Muito boa tarde, não sabia que precisava de certificado digital. Porque normalmente é quando a gente emite nota, né? Tem pessoas que às vezes não têm o negócio ali ou emite ainda. Será que ainda existe nota em papel? A tendência Nossa, é muito pouco, que você tem nota de mercadoria, nota de serviço. Tem lugares que não aceitam. Via de regra, você tem cupom fiscal. Hoje já está tudo informatizado de uma certa forma. Os governos de todas as esferas tentam cada vez mais simplificar isso. Mas, de fato, hoje a primeira foi a de mercadoria, que era um grande desafio. Hoje, 100% das notas fiscais de mercadoria no país, que já tem mais de 1 trilhão de nota emitida, são todas elas assinadas digitalmente desde 2007. Tudo assinado digital, né? Isso. Então, olha aqui para que serve. A gente já falou para que serve, gente, né? O pessoal está perguntando, o pessoal está entrando agora. Muito boa tarde.
Nós estamos aqui ao vivo com o Márcio Nunes, ele é CTO da Valid. Então, você que tem dúvidas sobre o certificado digital, ele já explicou aqui para a gente como que funciona, mas é para você que tem CNPJ, para você que tem pessoa física, às vezes você tem um pequeno negócio, quer emitir nota fiscal para o governo, você que presta as contas, né, para o governo, é necessário sim ter o certificado digital. Como você faz para obter um? Entra no site da Valid, fala de novo o site. validcertificadora.com.br. validcertificadora.com.br. Entra lá, já vê tudo que é necessário, toda a documentação. Qual que é a documentação que precisa? Pessoa física, basicamente, é o seu documento de identificação, seu RG, sua CNH, estar presencialmente num dos endereços, fazer a identificação e ali já sai com o certificado digital. Pessoa jurídica, você tem que levar o contrato social, que é justamente para poder identificar se de fato você tem poderes sobre a empresa. Basicamente isso. O procedimento é muito simples. Na Valid, você em 5, 10 minutos emite seu certificado digital. Nossa, e ele sai na mesma hora? Pode sair na mesma hora se você tiver já com seu cartão, seu token, a documentação. Você já pode levar o seu certificado naquele mesmo momento. Porque eu lembro aqui que sempre demorou uns diazinhos, né? Mas no caso da Valid especificamente, você pode ter, assim, se acabar o seu atendimento ali em alguns minutos, já sai com o seu certificado emitido. Ah, muito bom. Então você que está aí já pode entrar lá no site da Valid, já faz seu certificado e já fica tranquilo. Márcio. É isso aí. Eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Hoje tirou as dúvidas aí do pessoal que está em casa. O pessoal continua mandando. Parabéns, muito obrigada. Estava todo mundo com dúvida. Que ótimo. E deixa os seus contatos para gente. Claro. Carol, primeiro, muito obrigado mais uma vez. Imagina, agradeço a atenção, a oportunidade. Eu e a Vale ficamos à disposição para qualquer dúvida, enfim, voltar aqui e poder falar sobre esses assuntos, certeza. Enfim. Contactar a gente é muito simples, validcertificadora.com.br, marcionunes.valid.com, também 2 caminhos fáceis para tirar dúvida com a gente. Aí tira as dúvidas já e vamos voltar com mais assuntos. Sem dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Viu? Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta com muito mais para você.